Muita paz, irmãos unidos em Cristo. Saúde a todos vós, independentemente do sítio onde estiver nesse momento, mas saúde-vos com a vida e a advênia da paz do Senhor. Dado o ensinamento de Gênesis, eu havia prometido de que ia passar para os 3 capítulos. Hoje eu vou ultimar com o capítulo 3, com 4 temas. Primeiro tema, uma falha na comunidade. Então, vai se tratar da desobediência do primeiro casal, que está no capítulo 3, de 1 até 24. Depois dali, vamos para o segundo, que é uma nova realidade. Depois vamos para o terceiro, a serpente. E vamos para o último. Uma nova realidade é de capítulo 3, de 7 a 19, e o último do capítulo 3, de 20 a 24, que fala de consequências imediatas da queda. Fique aí, irmão, e escute a voz de Deus diretamente da província de Tete, na África, na República de Moçambique. Sempre o vosso irmão José Luiz Ciarreia. Pegue na sua lapiseira, pegue no seu caderno, pegue na sua Bíblia. Começa a fazer os seus apontamentos. Olha, parece que eu tenho manuais de ensinamento. Eu não tenho manuais de ensinamento. Apenas tenho usado a Bíblia e faço meu rascunho, faço uma redação, e essa redação, ultimamente, acaba com este ensinamento. Eu já os disse que eu tenho estado muito atento na igreja quando os meus pastores começam com ensinamentos. Então, os irmãos escrevem ali, me dão, eu quando vou para casa começo a refletir e começo a ver que é interessante também enviar para os irmãos em qualquer estado do mundo. O título estava falando do Gênesis 3, de 1 a 24. A desobediência do primeiro casal. Vamos começar com o primeiro tema. Capítulo 3, de 1 até 6. Tema: a falha na comunidade. Neste estágio, um quarto personagem, a serpente, é introduzido no relato. Disse que era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A primeira passagem do versículo 1 deste capítulo 3, há essa passagem. Mas no final, é amaldiçoada entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos. No versículo 14 do mesmo capítulo, o que importa não é a inteligência ou o charme de uma pessoa, mas como ela os emprega. A serpente usou suas habilidades para afastar de Deus a mulher e, por meio dela, o homem. Esse padrão tem se repetido ao longo dos séculos, como vemos
no uso perverso de truques de toda espécie para desencaminhar os engenhos. Homens perversos seduzem moças a praticar atos imorais e pessoas inescrupulosas compram objetos valiosos de indivíduos necessitados ou ignorantes por uma ninharia. A forma de serpente assumida pelo diabo não deve ser interpretada como uma indicação de que todas as serpentes são malignas, uma vez que possui natureza espiritual. Quando vamos para o Novo Testamento, vimos no livro de Marcos 1, que é o capítulo 1, versículo 23, e de Lucas, capítulo 7, versículo 21, o diabo simplesmente precisava assumir uma forma conhecida por suas presas para alcançar seus objetivos. Assim escolheu a forma de uma das criaturas do jardim e, em vista dessa escolha, ele chamado na Bíblia de antiga serpente. Também podemos ver no Apocalipse, ou podemos chamar de dragão. No Apocalipse 2, versículo 9. Então começamos a ver no próprio Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. No entanto, também podemos ver na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Também se refere a ele como um leão que ruge. Devemos nos lembrar que Satanás sempre se aproxima de nós sob algum tipo de disfarce. Segunda Coríntios 11, versículo 14. Não confiar nas aparências é uma virtude bíblica. Primeira carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O primeiro passo de Satanás foi interferir na comunhão entre o homem e a mulher. Ele recolheu não falar com os dois juntos, mas apenas com um deles, incentivando-o a agir de forma independente do outro. Não sabemos por que ele escolheu a mulher como alvo do ataque, mas é possível que tenha sido entendido? É possível que tenha sido com a intenção de se aproveitar de sua maior sensibilidade e, respectivamente, virtudes que podem ser exploradas com fins malignos. O terceiro tema é de Gênesis, desse capítulo 3, de 7 a 19, uma nova realidade. O homem e a mulher haviam caído na armadilha da serpente e um não podia ajudar o outro. Quando abriram-se então os olhos de ambos, viram-se importantes. No versículo 7, Deus tinha ligado aos seres humanos a capacidade de adquirir conhecimento para obter sabedoria e aprender mais sobre como manter e cultivar a terra. Infelizmente, sua desobediência
apenas lhes abriu os olhos para a possibilidade do mal. Quando os dois perceberam que estavam nus, o máximo que conseguiram fazer foi cozer folhas de figueira para se cobrirem. No mesmo versículo 7, quando tentamos ser mais sábios do que Deus, fazendo aquilo que sabemos ser contrário à sua vontade, acabamos nos mostrando tolos e importantes. Sua tentativa de se cobrir também indica o surgimento da vergonha, da qual se originou o embaraço pelo corpo que Deus havia criado para eles. No relacionamento um com o outro, a sinceridade foi substituída por vergonha, desconfiança, estabilidade e superficialidade. Apesar de ter sido a parte ofendida pela desobediência do casal, o Deus bondoso e gracioso não os deixou desamparados. Enquanto andava no jardim pela viração do dia, o homem e sua esposa não buscaram sua companhia. Em vez disso, esconderam-se da presença do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. No versículo 8, aquele que lhes havia conferido paz e harmonia se tornou alguém de quem desejavam fugir. Foi de Deus o primeiro passo para a salvação dos pecadores. Procurou o homem confundido pela vergonha e chamou: onde estás? Capítulo 3, versículo 9. Essa pergunta não significa que Adão e Eva conseguiram se esconder num lugar onde Deus não podia vê-los. Antes, mostra o desejo de Deus de que eles saíssem de seu esconderijo. Deus faz o mesmo conosco o tempo todo. Ele não tem prazer em nos expor e envergonhar. Em vez disso, Ele nos dá a oportunidade de o encontrar para buscar sua misericórdia. Adão reconheceu que estava se escondendo e apresentou a razão. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo. No versículo 10 desse capítulo 3, antes de desobedecerem a Deus, Adão e Eva estavam cobertas pela justiça de Deus. Tendo perdido essa justiça, estavam expostos demais para encarar a santidade de Deus. A segunda pergunta de Deus fornece ao casal a ocasião de refletir sobre aquilo que havia feito. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Esse versículo 11 do capítulo 3. A pergunta tem o objetivo de levá-los a reconhecer o pecado. Em vez de castigá-los brutalmente ao momento em que admitiram haver desobedecido, Deus mostrou sua justiça ao interrogar o homem e a mulher individualmente com o objetivo de determinar a responsabilidade de cada um
e dar-lhes oportunidade de arrependimento. Ezequiel 18, versículo 23, versículo 25 e o versículo 30. Não teve o trabalho de interrogar a serpente, pois, ao que parece, não esperava nada diferente de Satanás, cuja desobediência já existia antes da criação. No entanto, as perguntas de Deus revelaram apenas que nenhuma das partes estava disposta a aceitar que havia errado. Cada um procurou jogar sua culpa no outro. Em vez de se referir à sua esposa como carne da minha carne, no capítulo 2, do versículo 23, Adão culpou-a na presença de Deus. Ela se tornou a mulher que me deste por esposa. Capítulo 3, do versículo 12. A mulher, por sua vez, culpou a serpente. Capítulo 3, de 13. Ambos disseram a verdade. Eva deu o fruto a Adão e a serpente enganou Eva. Mas não encararam a situação com honestidade. Fazemos o mesmo quando procuramos outras pessoas a quem atribuir nossos erros. Os jovens culpam os pais por não terem proporcionado um lar mais acolhedor. Os pais culpam a sociedade em geral pela decadência dos valores e assim por diante. No entanto, para viabilizar transformações verdadeiras, cada um de nós deve admitir onde falhou. Deus responsabiliza cada indivíduo por seus próprios erros e, portanto, julgou o homem e a mulher separadamente. Visava com isso ajudá-los a entender a gravidade do pecado e ensiná-los a fugir do mal. Aproximando-se do Criador e praticando o bem, no entanto, o castigo não deixou de considerar a misericórdia, pois Deus permitiu um vislumbre da solução vindoura para a maldição decorrente do pecado. O castigo de cada participante do pecado é apresentado na mesma sequência em que tentação ocorreu. Glória a Deus. Deus. A pergunta da serpente foi simples e diplomática e, ao que parece, feita em tom respeitoso. É assim que Deus disse: não comereis toda árvore de jardim? Capítulo 3, no versículo 1. Mas o propósito por trás dessas palavras era fazer a mulher duvidar da bondade de Deus. Estava sugerindo a possibilidade de que Deus não havia sido justo ao impor essa restrição. Satanás costuma usar essa tática para impedir o crescimento espiritual. Quando Deus não responde a nossas orações da maneira como gostaríamos, ou quando algo desagradável acontece conosco, Satanás usa a situação para colocar dúvidas em nossa mente, levando-nos a questionar se o Deus ao qual servimos é verdadeiramente bom e, portanto, se a palavra do Senhor é confiável. A mulher corrigiu a serpente quando a questão de não poder comer
de toda árvore. Ao responder, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Esse está no versículo 2 do capítulo 3. No entanto, caiu em sua armadilha ao acrescentar as palavras: nem tocareis nele aquilo que Deus havia dito sobre a árvore no meio do jardim. Esse capítulo, no versículo 3. Então, podemos voltar para o capítulo 2, no versículo 17. Não devemos acrescentar nada àquilo que Deus diz, pois isso equivale a tentar ser mais sábio do que Deus. Antes, devemos relatar com exatidão tudo aquilo que Deus disse. O diabo percebeu a disposição da mulher de acrescentar aquilo que Deus havia dito e supôs que ela também poderia estar preparada para aceitar que Deus talvez houvesse mentido. Assim, aumentou a pressão e contradisse. Deus afirmando: é certo que não morrereis. Está no versículo 4 desse capítulo 3. Então, sugeriu maliciosamente que Deus havia decretado a proibição por saber que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Este é no versículo 5. Começa a história. Satanás descreve um quadro idílico e sugere que Deus estava privando a mulher e o homem de uma bênção maior do que aquelas de que já estavam desfrutando. Essa abordagem é característica dos falsos mestres na igreja, 2 Pedro 2, 18, 19. O ataque da serpente foi bem sucedido e em capítulo 3, do versículo 6, a mulher cede ao que 1 João 2, 16 chama de concupiscência da carne, desejo de experimentar da árvore que parece para se comer. Concupiscência dos olhos, sem dúvida, era agradável aos olhos e soberba da vida. O desejo de adquirir entendimento e ser como Deus. Ao aceitar a gestão de Satanás, ela agiu de forma contrária à palavra do Criador, sem buscar a ajuda ou o conselho do marido. A iniciativa de tomar uma decisão importante sozinha a levou a se envolver com o diabo, uma nova comunidade, e desse modo, abandonar o relacionamento com Deus, sua comunidade primária, e se distanciar do relacionamento com o marido, sua comunidade secundária. Ela não estava mais agindo de acordo com a unidade que devia caracterizar seu relacionamento. Essa perspectiva individualista a levou a buscar de sua liberdade e redundou em pecado. Somente depois de ter comido o fruto, quando a situação já era irreversível, ela procurou o marido e o convidou
a fazer o mesmo. Desse capítulo 3, versículo 6. No entanto, o comportamento de Adão não foi muito melhor. Ao que parece, ele estava com ela, mas permaneceu calado e passivo durante todo o diálogo, pronto para ser simplesmente um seguidor. Não fez nenhuma tentativa de deter a mulher, mas apenas ouviu-a e juntou-se a ela no pecado. Colocou o relacionamento com a mulher antes do relacionamento com Deus. Assim, o primeiro casal se uniu no pecado e criou uma comunidade pecaminosa separada de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa notícia. Vamos. O terceiro tema fala de serpente. A famosa serpente. Recebe a maior maldição. Maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais silvásticos. Capítulo 3, versículo 14. Essa maldição é dirigida em parte ao animal que o diabo usou, como mostra a ordem, para que, a partir de então, a serpente rasteje sobre o seu ventre e coma pó de todos os dias da sua vida. Capítulo 3, versículo 14. Não podemos permitir ser usados por Satanás e permanecer impunes. Se lhe dermos ouvidos, teremos parte no castigo reservado para ele. 2 Coríntios 11, 14 a 15, Apocalipse 12, de 7 a 9. A promessa de inimizade entre a serpente e a mulher e a sua descendência se aplica, em parte, de forma literal. As serpentes, pois, são criaturas quase universalmente tímidas e detestadas. Esse é capítulo 3, versículo 15. No entanto, a declaração de que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, enquanto esta ferirá o calcanhar de seu descendente, aplica-se de modo muito mais específico a Satanás. Ele será esmagado por Jesus Cristo, Salvador da humanidade e descendente de mulher. Lucas 10, 19, Romanos 16, 20, Apocalipse 12. Ao fazer essa promessa, Deus anuncia o advento de sua nova comunidade e a libertação dos seres humanos e do mundo do poder de Satanás. Ponto 1. A mulher é castigada com dificuldades no parto e sujeição ao marido. Capítulo 3, 16. É importante fazer distinção entre sujeição e submissão. O primeiro caso indica que ela é obrigada a se sujeitar à liderança do marido como consequência da queda, revelando que essa sujeição não fazia parte do plano original de Deus. O segundo caso, pelo contrário, envolve uma disposição voluntária de ser liberada pelo marido. É possível que a submissão seja baseada na criação
O homem foi criado primeiro. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Mas Cristo eliminou a sujeição forçosa das mulheres. E os cristãos não devem impô-la novamente. Segundo ponto, o homem foi castigado com dificuldades no trabalho, plantas indesejáveis, brotariam nos campos e ele teria que trabalhar arduamente a vida inteira para obter o alimento necessário para seu sustento. Todos os esforços terminariam apenas em morte, quando seu corpo voltaria ao pó do qual havia sido formado. Este é capítulo 3, versículo 17 a 19. Aleluia! Vamos ao estudo. Vamos ao último ponto deste ensinamento, onde começamos pelo capítulo 1, capítulo 2 e hoje estamos no capítulo 3. Capítulo 3, de 20 a 24. O tema: consequências imediatas da queda. A descrição da queda, percebemos que a união perfeita entre o homem e mulher começa a se desintegrar à medida que agem de forma independente. Deixam de ser sinceros um com o outro e culpam um ao outro. Em seguida, quando Deus anuncia sua sentença, lemos que Adão deve exercer sua liderança sobre a esposa. Ao declarar a culpa de Adão, Deus já havia dito: atendeste à voz de tua mulher e comeste. Capítulo 3, versículo 17. O verbo trazido como atender significa basicamente obedecer. Adão afirmou sua autoridade sobre a esposa, exatamente como o Senhor havia determinado que aconteceria. Nesse versículo 16 do capítulo 3, encarregou-se de lhe dar um nome, algo que normalmente é feito a um subordinado por uma pessoa de hierarquia superior. Nesse capítulo 3, do versículo 20, chamou a Eva por ser a mãe de todos os seres humanos. Nesse mesmo versículo 20, esse nome pode sugerir que, daquele momento em diante, a esposa seria vista pelo marido, sobretudo, como a mulher de seus filhos e em vez de sua companheira no relacionamento conjugal. A união do casal sofreu mais um golpe que deixou sua marca em todas as culturas do mundo. A valorização das mulheres como mãe, mas que como esposa. No entanto, ênfase sobre o papel de Eva como mãe não foi inteiramente negativa, mas sinalizou a esperança. Seus filhos trariam a vitória sobre o maligno, origem do mal que lhes sobreviera. Ademais, esse nome denota dignidade. É um privilégio ser mãe de qualquer pessoa, quanto mais de todos os seres humanos. Devemos observar que Adão se dirige a ela com respeito. O princípio da submissão das esposas. Efésios, capítulo 5, 22, Colossenses,
Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1. Deve ser acompanhado da asserção de sua dignidade. O Novo Testamento deixa isso claro ao ordenar o marido a amar sua esposa e ter consideração por ela. Efésios capítulo 5, do versículo 25, Colossenses 3:19, 1 Pedro 3:7. Em outras palavras, a esposa deve ser tratada da mesma forma como o marido gostaria de ser tratado. Essa é uma lição extremamente importante para muitos homens africanos, mesmo no século XXI. Não podemos deixar de insistir nesse ponto até que todas as mulheres sejam tratadas com a dignidade que merecem como mães de todos. Na consequência seguinte da queda, Deus reconheceu a vergonha que Adão e Eva sentiam devido à sua nudez e lhes providenciou vestimenta de pele. Capítulo 3, 21. Esse gesto mostra que o castigo de Deus não exclui sua misericórdia e que sua misericórdia não exclui o julgamento. É significativo que, para confeccionar essa vestimenta, tenha sido necessário derramar sangue. Trata-se de uma prefiguração do modo escolhido por Deus para remover o pecado, que se cumpriu definitivamente em Cristo, cujo sangue foi derramado. Por fim, Deus explorou Adão e Eva do jardim do Éden. O Deus Criador é um Deus amoroso e gracioso, mas também é um Deus santo e justo. Eles cometeram uma transgressão grave e até que fossem tratados pela transformação interior realizada pela renovação do Espírito Santo, eles continuariam a se mover em mais e mais dificuldades por causa da persistência em desobedecer a Deus. A criação dos seres humanos envolveu uma deliberação conjunta do ser divino, façamos o homem. Isso no capítulo 1, do versículo 26. E o mesmo acontece em sua expulsão do jardim. Pois disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Esse é capítulo 3, versículo 22. Por último, Deus já havia criado tudo com perfeição e atribuído a cada coisa seu devido lugar dentro da ordem criada. Animais e homens receberam seu lugar e o próprio Deus era o Criador acima de tudo e todos. Os seres humanos haviam tentado subverter os desígnios divinos e o resultado havia sido o início de um processo de destruição. A seriedade da expulsão do jardim fica evidente nas providências que Deus
tomou depois de retirar o casal de lá. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refulgir de uma espada que se removia para guardar o caminho da árvore da vida. O capítulo 3, versículo 24. A partir de então, o casal foi mantido afastado da árvore da vida, perdendo também o acesso ao modelo que deveria tê-los ajudado a cuidar da terra. Deixaram o jardim cedo demais, sem os plenos benefícios do treinamento que os teria preparado para a vida no universo, no capítulo 3 do versículo 22, e o fim deste ensinamento em nome de Jesus. Amém.